A menina contou toda a verdade sobre o seu pai adotivo, com lágrimas nos olhos. Todos ficaram chocados. As pessoas no tribunal visivelmente ficaram agitadas quando a menina entrou na sala, escondendo o olhar de constrangimento. Emily foi para o juiz e congelou antes da pergunta importante. O fato era que seu pai adotivo, que recentemente havia perdido sua custódia, estava pedindo outra chance para adotar a menina. Vendo o homem no tribunal, a menina explodiu em lágrimas. E quando ela se acalmou um pouco, o juiz lhe fez a pergunta. A resposta da menina tocou o coração de cada uma das testemunhas que estava presente na audiência. Elas só voltaram a si depois de um tempo e perceberam que depois de tudo que ouviram, sua vida nunca mais seria a mesma. Tudo começou quando Thomas Clark, o proprietário de uma rede regional de lojas de eletrodomésticos, conheceu uma jovem estudante de 18 anos, Ellen, de quem ele instantaneamente gostou. Os jovens se conheceram em uma exposição de arte contemporânea e imediatamente tiveram sentimentos fortes um pelo outro. O homem tinha na época 33 anos e já estava pensando há algum tempo que já era hora de casar e começar uma família. O romance entre Ellen e Thomas se desenvolveu rápido e a cada dia eles se aproximavam um pouco mais do casamento. Apesar do fato de que os pais do noivo eram contra a relação de seu filho com a jovem estudante, ainda assim se casaram. No entanto, a mãe de Thomas continuava insistindo com o filho de que a moça só queria o seu dinheiro, mas o homem não dava ouvidos a respeito disso, porque ele amava Ellen muito e acreditava firmemente que seus sentimentos eram mútuos. Os recém-casados passaram a lua de mel no México e quando voltaram da viagem, imediatamente mudaram-se para sua nova casa. Thomas acreditava no momento que aquilo era a felicidade verdadeira. Cada dia que passava só fazia o homem ter mais certeza de que ele havia feito a escolha certa, tendo vivido juntos e felizes por um ano. Thomas sugeriu que eles deviam pensar sobre ter um filho, que ele havia sonhado com isso toda a sua vida adulta. Mas para sua surpresa, Ellen não parecia tão animada com essa ideia e descobriu que realmente ela não queria ser mãe aos 19 anos. Apesar da reação de Ellen, Thomas foi extremamente persistente e depois de muita persuasão, a mulher finalmente concordou. O tempo passou, mas o casal não foi capaz de engravidar. Triste sobre a situação, Thomas sugeriu que deviam ir visitar um médico em uma das clínicas da cidade. E quando o jovem casal fez os seus check-ups, eles tiveram um infortúnio para uma notícia infeliz. Como se viu, a razão pela qual Ellen não podia engravidar era porque seu marido tinha câncer. Thomas recebe a notícia chocante muito mal, e a partir desse momento, a vida do homem tem sido muito difícil, pois nem ele sabia se sobreviveria. Infelizmente, foi durante esse período difícil que a verdadeira natureza de Ellen veio à tona. Ela não parecia se importar com o marido ou sua doença, e tratava a situação com total indiferença. Em vez de oferecer a Thomas todos os tipos de ajuda e apoiá-lo, a mulher nem sequer levava ao hospital e gastava todo seu tempo fazendo compras e se divertindo com os amigos. Graças aos esforços e experiência do corpo médico, Thomas conseguiu vencer o câncer meses depois. Infelizmente, sua doença fez isso tornar-se impossível. Thomas nunca mais teria filhos. No fundo, Ellen estava aliviada porque ela acreditava que não valia a pena gastar seu precioso tempo, dinheiro e juventude com a criação de filhos. Para ser honesto, Thomas estava atordoado pela atitude da esposa em relação à situação e imediatamente um tom de tristeza encobriu seu rosto. Isto não passou despercebido pela esposa. Bem, se você quer tanto ter filhos assim, você pode adotar uma criança do orfanato. Ellen mudou sua expressão, mas no fundo, ela não gostou da ideia de ter filhos. Thomas viu a opção como uma excelente opção para sair daquela situação, mesmo que achasse que adotar uma criança não fosse tão emocionante quanto ter uma de maneira biológica. Decidiu ir para a adoção no centro da cidade. É aí que Thomas conheceu Emily um pouco. Apesar de sua aparência angelical, a menina estava triste o tempo todo.
Como ele viu, ela havia chegado ao centro de adoção algumas semanas antes e não disse uma palavra desde então. Mas quando Thomas descobriu a razão pela qual a menina foi para o centro, as lágrimas escorreram de seus olhos, que ele ficou sem fala. Antes de ir para o orfanato, Emily viveu com seus pais biológicos, que não foram bons para ela. Eles não trabalhavam em nenhum lugar e, ao invés disso, eles forçaram a menina a implorar por dinheiro nas ruas. Foi provavelmente por sua vida difícil e tudo que ela tinha que suportar que a menina era tão reservada e recusava-se a falar. A história de Emily tocou Thomas tanto que ele começou a ir visitá-la quase que todos os dias. No início, o pessoal do centro não acreditou que o homem concordaria em adotar uma criança com tantos problemas. No entanto, Thomas eventualmente conseguiu ganhar a confiança de Emily, assim ganhando também o respeito dos funcionários do orfanato. O homem passava um longo tempo falando com a menina todos os dias, brincando com ela no playground e levando-lhe alguns presentes. Em uma última análise, essa terapia nada convencional deu resultados e Emily finalmente começou a se comunicar mais com outras crianças e até começou a tratá-los igualmente como ela. A conexão emocional entre Thomas e a menina passou a ser tão forte que o homem começou a tratá-la como sua própria filha. E depois de coletar todos os documentos e receber todas as aprovações, seu longo sonho de paternidade estava se tornando realidade para Thomas. Ele finalmente foi autorizado a levar Emily para casa. Deve-se dizer que, logo que Emily tornou-se parte da vida de Thomas, que ele sentiu o que era a felicidade de ser pai. Desde o primeiro dia, o homem fez tudo o que podia para ter certeza que Emily estava confortável e tinha tudo o que precisava. Infelizmente, Ellen não compartilhava da alegria do marido e não tinha qualquer afeição ou sentimentos por Emily. É claro que sua esposa não ostentava seus sentimentos verdadeiros no início e habitualmente fingia que realmente gostava da menina. Mas com o passar do tempo e vendo como seu marido mimava e cuidava da menina, Ellen passou a ficar com ciúmes e agressiva com ela. Além disso, Ellen percebeu que, no caso de um divórcio, a menina também atrapalharia seus planos, pois iria receber uma parte da renda de seu marido. Brigas entre Ellen e Thomas se tornaram constantes para a família, e todas as vezes Ellen repetia incansavelmente que desde quando ele tinha levado a pequena bruxa para casa, ele tinha se tornado completamente diferente. Você nunca mais tem tempo para passar comigo. Mas em resposta às suas acusações, Thomas simplesmente encolhia os ombros. Era perfeitamente claro que se Ellen não se controlasse, as coisas iriam acabar em um divórcio. Depois dessa conversa decisiva, Ellen fingia estar calma o tempo todo, aproximando-se do seu plano de vingança. Uma noite, ela entrou escondida no quarto de Emily e tentou sufocá-la com o travesseiro. Felizmente, a menina acordou a tempo e começou a gritar e chorar. Thomas explodiu quando chegou na sala e viu sua esposa com o travesseiro em suas mãos. "O que você está fazendo? Você está louca?" O homem gritou, chocado com o que Ellen estava tentando fazer. Em resposta, a mulher astuta começou a gritar desesperadamente para chamar a atenção dos vizinhos, para que eles chamassem a polícia. E foi exatamente isso que eles acabaram fazendo. Assim que os policiais chegaram na casa, Ellen acusou o marido de atacar a menina. Como esperado, os cônjuges perderam imediatamente seus direitos de custódia sobre a menina, e Thomas foi levado para a delegacia. Felizmente, Ellen não sabia que seu marido havia instalado câmeras de segurança no quarto de Ellen, a fim de verificar se a menina estava bem. Quando chegaram lá, Thomas alegou que havia feito isso porque Emily estava bastante agitada no início. Ela viveu em um orfanato durante muito tempo e estava passando por um momento difícil, adaptando-se à nova vida e à nova casa. Foi a gravação desta câmera que ajudou na exoneração de Thomas e serviu como evidência para um caso criminal contra sua esposa traiçoeira. Infelizmente, a mesma justiça que serviu ao homem o fez perder a custódia de Emily. O pai inconsolável passava a noite chorando silenciosamente no quarto de sua filha adotiva. Durante esse tempo, Thomas foi ao tribunal repetidamente, exigindo que o processo de adoção fosse reaberto. No entanto, durante o início, todas suas tentativas foram mal sucedidas. Mas um dia, depois de perder todas as esperanças, Thomas finalmente percebeu que seu caso seria revisto. Parecia ser o dia mais importante da vida de Thomas. A tensão atingia seu ponto de ruptura.
Quando o juiz convidou Emily para o tribunal e, apontando para Thomas, perguntou a ela: "Diga-me, por favor, este é o seu pai?" Depois de ouvir a pergunta do juiz, imediatamente as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Finalmente, quando ela se acalma um pouco, Emily responde: "Não, este não é o meu pai." Um murmúrio baixo imediatamente espalha-se pelo salão. "Bem, então me diga se você quer voltar para o seu pai adotivo," o juiz perguntou. A menina ficou em silêncio por um tempo, mas no fundo de seus corações todos sabiam a decisão que ela ia tomar. Em seguida, Emily enxugou as lágrimas com um lenço e sentou-se. "Este é o meu anjo da guarda, que me protegeu, que cuidou de mim como sua própria filha. Ele não é meu pai, mas eu o amo com todo o meu coração e vejo como meu pai. Eu quero que a gente fique juntos novamente. Eu nunca fui tão feliz como quando eu vivi com ele." Não é necessário dizer qual é a reação das pessoas no tribunal quando ouviram as palavras da menina. Cada pessoa presente no tribunal caiu em prantos. Thomas gritou, o juiz chorava, ela, os assistentes e todos os presentes gritavam. Todos viram um verdadeiro drama familiar se desdobrar diante dos seus olhos, e ele se sentiu como se fosse parte dele. Quando Emily terminou de falar, Thomas correu até a menina e a segurou. Naquela mesma noite, Thomas e sua amada filha voltaram para casa, onde uma vida longa e feliz os esperava. E você, ficou de alguma forma comovido com essa história? Conte pra gente nos comentários. Curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!